Olá, Murilo Renner, terapeuta holístico. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre um tema muito polêmico, que é mediunidade. Existem diversas mediunidades, diversos tipos de mediunidade, e existem várias formas de trabalhar e desenvolver isso. Eu não vou aqui, não tenho essa pretensão de normatizar nada, tá? De canonizar nada. Só quero explicar um pouquinho, abrir um pouquinho, explicar um pouquinho para quem está chegando agora nesse mundo, poder entender um pouquinho mais do que se trata a mediunidade, do que é a mediunidade, tá certo? Então vamos lá, primeiro, tá pessoal? Existe o plano físico e existe o plano espiritual. A mediunidade é a faculdade, o dom que algumas pessoas têm de perceber mais facilmente esse mundo espiritual, certo? Vou dar um exemplo para vocês. Vou tentar exemplificar aqui uma situação mais prática do dia a dia, tá bom? Várias pessoas, a maioria, não tem às vezes conhecimento desse mundo espiritual. Mas não quer dizer que ele não esteja ali, que ele não exista. E a gente é influenciado por esse mundo espiritual muito mais do que a gente possa imaginar. Com a certeza absoluta, eu estou aqui conversando com vocês, gravando esse vídeo. Eu estou assistido espiritualmente por esse mundo espiritual. Existem outros espíritos na volta, ouvindo e aprendendo com tudo isso que a gente está conversando também. No momento que você está na sua casa ouvindo também esses vídeos, você também está acompanhada de algumas entidades espirituais que também precisam receber essa mensagem. E são só exemplos rápidos, assim, ó, para nós começar nossa conversa. Mas calma, não se apavorem, tá, pessoal? Não se apavorem. Então, assim, o médium, ele às vezes, na maioria das vezes, tá, é o que acontece é o seguinte: quando você faz muita caca lá atrás, antes de voltar para esse mundo, você recebe ou pede pela oportunidade de equilibrar a balança das coisas boas e coisas ruins de uma forma mais eficaz, mais rápida. Então a gente tem aí a mediunidade para você trabalhar mediunicamente, ajudando encarnados e desencarnados, de forma que você consiga resgatar esse teu karma negativo de uma maneira mais rápida, mais eficiente. O médium, ele pode chegar a ter uma alteração no seu DNA antes de encarnar no corpo físico e no seu corpo perispiritual, para preparar melhor como vai ser esse telefone que conversa entre os dois planos. E a regra é que o telefone toca de lá para cá. A gente pode às vezes tentar fazer chamadas. O médium pode tentar se conectar com o mundo espiritual quando ele quiser, mas quem decide se vai haver a comunicação, se vai haver a conversa realmente é o lado de lá. Existem mediunidade de visão, onde o médium enxerga algumas coisas, de audição, onde ele vai escutar. A psicografia, que foi muito famosa através de Chico Xavier, onde ele ia recebendo as mensagens, ia escrevendo a mensagem. Existe também muitos médiums sensitivos ou que são intuitivos. Eu, por exemplo, sou médium intuitivo. A gente tem uma intuição muito forte, um pensamento muito aguçado, muito claro sobre determinada coisa, às vezes, ou recebe uma intuição muito forte, como se estivesse assobiando no nosso ouvidinho. A gente não escuta a voz, mas é quase, falta pouco para a gente escutar a voz de alguma coisa falando, orientando a gente em determinadas vezes, em determinados assuntos. A própria mesa que eu canalizei, a mesa quântica universalista, veio através dessa mediunidade. Então, como que é assim? Uma pessoa pode ter várias mediunidades, mas ela pode ter uma só. Não é regra. Às vezes também, conforme o estudo, o trabalho e o desenvolvimento, você pode ter fases migratórias. Por exemplo, acontece às vezes de você começar intuindo, depois você passa a ouvir, depois você passa a ver,
ou às vezes vem tudo junto, às vezes uma vai, outra fica. Então é conforme você trabalha, você desenvolve. Muito importante que esse desenvolvimento e a prática só se dá através de muito estudo, gente. O médium precisa estudar muito sobre qualquer coisa que ele queira atuar, ele tem que estudar para se preparar para poder ser um veículo melhor. Porque o plano espiritual vai usar as referências que você tem na sua mente para poder fazer o trabalho mediúnico. Eu espero que eu tenha podido esclarecer um pouquinho mais sobre esse assunto. Existe muita coisa para conversar ainda, muita coisa para debater. Se você tiver alguma dúvida em especial, pode deixar no comentário ou pode me procurar de alguma outra forma. E eu posso, se você quiser, se sentir mais confortável sendo anônimo, não tem problema nenhum. A gente vai conversando, a gente vai debatendo, vamos compartilhando nosso conhecimento sobre esse assunto tão rico e tão vasto. Mas entenda, uma mediunidade é um dom, essa sensibilidade, uma faculdade de poder perceber e interagir entre o plano físico e espiritual. E é uma dádiva, pessoal, tá bom? Não precisa ter medo, não precisa ficar nervoso. E se a gente fizer tudo certinho como tem que fazer, não tem problema nenhum, pelo contrário, só benefícios. Um grande abraço, tá, pessoal?